algum tempo que eu penso em ter um podcast meu, mas eu confesso que eu não era a pessoa do podcast. Eu não era, porque ultimamente eu achei um podcast que eu tenho escutado bastante no carro, que ele tem uma média ali de 15 a 20 minutos, e eu confesso que uma coisa que me dá um pouco de preguiça nos podcasts é que normalmente eles eram muito longos, né? E quando eu achei esse podcast de 15 a 20 minutos com insights ali rápidos, que você sente que tá evoluindo a cada podcast, eu falei, tá aí um caminho. Eu não sei se você sabe, o Brasil é o país que mais ouve podcast no mundo, né? E aí eu falei, tá aí, chegou a hora de ter o meu podcast, o Mente Lapidada. Qual é o meu intuito com esse podcast aqui com você? É que seja um podcast, obviamente, mais rápido, de 15 a 20 minutos ali, que eu traga insights sobre mentalidade, sobre desenvolvimento pessoal, ou eu gosto até mesmo de falar sobre evolução pessoal. Que você sinta que entre 10 ali e 15 minutos você evoluiu mais um passo ali, mais um step ali na sua vida, né? Que você tá na moda agora falar da sua nova versão, sua melhor versão, mas que de fato você consiga evoluir para uma versão melhorada sua, né? Então esse é o meu grande intuito aqui com o podcast. E eu confesso que eu fiquei quebrando a cabeça sobre o que eu traria no nosso primeiro podcast, né? Nosso podcast inaugural. E eu decidi trazer esse tema para você. Todo guru já foi um desastre um dia. Eu tava lendo o livro Segredos da Mente Milionária, não sei se você já leu. E ele falava exatamente sobre isso, sobre todo mestre, né, toda pessoa que hoje ensina algo, um dia ela já foi um desastre em algo. E eu ficava pensando, nossa, eu vou compartilhar sobre mentalidade, desenvolvimento pessoal, evolução pessoal, sendo que eu mesma ainda estou nesse processo. Só que, amadurecendo mais a ideia, eu entendi que é um processo eterno, não existe reta final no desenvolvimento pessoal. A gente sempre está se conhecendo, aprimorando, lapidando realmente cada vez mais a nossa mentalidade. E ao longo dessa minha jornada, não sei se você conhece, né? A minha jornada, vou contar aqui bem brevemente, já são aí desde 2018 empreendendo, vou contar um pouquinho mais dessa história aqui, mas desde 2018 empreendendo, se teve uma coisa que eu vi que faz diferença, porque em mim, né, em outras mentoradas e mentorados também, é a questão da mentalidade. Eu vi que você pode dominar todas as técnicas do mundo na sua área profissional, que você pode fazer todos os cursos que você quiser. Se você não tiver uma mente lapidada, você dificilmente vai conseguir prosperar, e prosperar de uma forma leve, né, na sua área profissional. Então, aqui no Mente Lapidada, a gente vai focar muito, tanto no pessoal como no profissional. E como que você pode ir afiando essa mente, né, para trabalhar a sua inteligência emocional, conseguir trabalhar o seu padrão mental, conseguir trabalhar a sua forma de pensar, de agir, de se comportar e, consequentemente, os seus resultados a partir disso. E eu digo resultados tanto, de novo, no seu profissional como no seu pessoal. E para a gente começar aqui, como eu botei o tema para você, né, que todo guru já foi um desastre um dia, eu vou compartilhar com você 3 pontos que eu vi ao longo dessa jornada aí, né, desde 2018, que eu vi de evoluções, né, de coisas que eu tive como evolução com relação à minha mentalidade. Você vai ver que aqui no Mente Lapidada, eu jamais vou me colocar num pedestal do tipo, nossa, eu já alcancei a mentalidade top. Aqui pode falar palavrão, né, gente? A mentalidade fodástica. Não, eu não alcancei, estou nesse processo ainda, mas... E eu quero trazer muito casos reais, mostrar como um ser humano real que erra, que falha, que é impaciente, enfim. Então, aqui eu quero trazer realmente essa jornada para você. Pra gente começar, o primeiro ponto, o grande marco, assim, de mudança que eu vi com relação à minha mentalidade, aconteceu em 2018. Eu antes, né, de começar a empreender, eu trabalhava em empresas, né? Eu trabalhei no marketing de empresas há alguns anos. E eu era, gente, uma pessoa extremamente tímida, fechada, insegura, com autoestima baixa, tá? Trabalhava em empresa, eu lembro que meus chefes na época sempre falava, Helena, você precisa se vender melhor, você é muito boa o que você faz, né, tecnicamente, mas você não se vende, você não fala com as pessoas. Eu mal me relacionava, gente. A minha ideia era entrar despercebida e sair despercebida do escritório, sabe? Eu não queria que ninguém se relacionasse comigo, enfim, eu era extremamente tímida.
E naquela época, eu lembro como isso me feria muitas vezes, né? De estar numa empresa, de ter que me vender, de ter que apresentar, de ter que isso, ter que aquilo. E eu falei assim, cara, isso não é pra mim, definitivamente. Eu não me sentia confortável e eu ficava pé da vida toda vez que o chefe falava que eu tinha que me vender mais. E aí, em 2018, eu já era casada, né, com o Gustavo, meu marido. E eu falei assim, cara, quer saber? Eu não tenho filho ainda, eu vou empreender. Eu vou começar a empreender. Eu lembro que na época tinha uma agência de marketing que, enfim, fazia o marketing da empresa que eu trabalhava. Eu falava, rapaz, se eu fizer isso aí, se eu pegar aqui, pego aqui alguns clientes, tal, ali eu faço uns 3, 4 mil reais, era a minha mentalidade na época. Tá bom pra mim, tá ótimo. E aí eu pedi demissão. Comecei a empreender em 2018. E aí, galera, que veio o primeiro ponto, a gente vai falar muito sobre pontos de pressão e inflexão. Pontos de pressão onde você é obrigado a mudar e pontos de inflexão é quando você enxerga realmente essa mudança. Primeiro ponto de pressão, comecei a empreender. A minha cabeça, gente, quando você começa a empreender, é óbvio que você vai ter mais exposição, vai ter que se relacionar mais do que dentro do meio corporativo. Só que eu não tinha isso, não tinha noção disso. Minha família não é uma família de empreendedores. E aí que eu comecei a ter que me expor mais. Eu lembro que na época, Instagram, gente, era mato, tá? 2018, não se usava Instagram como hoje em dia. E aí eu falei assim, rapaz, se eu quiser vender meu trabalho, eu vou ter que estar nesse tal de Instagram. E aí eu nem aparecia, no começo não aparecia, só que não dava muito certo. Eu falei, vou ter que começar a aparecer. Aí eu comecei a gravar uns vídeos pro Instagram, dura, travada, horrível. Quando eu comecei a fazer live pro Instagram, não sei se você já passou por isso, eu tinha até piriri, gente, pra fazer live, sério. Eu passava mal pra fazer live. Era um negócio assim, pra mim era muito desconfortável. Eu fazia roteiro, mas eu suava. Eu pensava em desmarcar 1 milhão de vezes. Era horrível. E aí, que de tanto fazer, eu lembro que de 2018 a 2021, acho que foi isso, 2018 a 2021, foram 3 anos fazendo live todas as terças-feiras, 8 horas da noite. Eu não sei de quem era dessa época, né, que eu fazia essa live todas as terças. E o primeiro grande aprendizado, ou compartilhar um aprendizado que eu quero trazer aqui pra você, é que grave isso pra sua vida. Bom você se torna. Bom você se torna. Eu comecei a fazer live todas as terças, como eu disse, 8 horas da noite, durante 3 anos consecutivamente, sem falhar. Quem pegou minha live de 3 anos depois poderia olhar aquilo e falar assim, nossa, mas ela fala muito bem, né? Ela tem muita facilidade para fazer lives. Minhas lives eram 300 pessoas, 400 pessoas, às vezes 500, 700, 800, 1000 pessoas. Sim, já dei isso nas minhas lives. Só que, galera, a minha primeira live tinha 8 pessoas, sendo elas meu marido, meu pai, a minha mãe, né, que tava ali para assistir, porque eu tava começando, as minhas amigas e talvez um seguidor. Era isso. E extremamente insegura, travada, né? E, enfim, vários momentos ali dava branco no meio da live. Só que, de tanto eu fazer durante 3 anos consecutivos, eu fui lapidando. Eu fui aprimorando, eu fui melhorando e eu fui entendendo que bom você se torna. Tem eu esqueci o nome dele, mas tem um autor que fala que para você se tornar especialista em algo, para você dizer que realmente você está preparado em algo, você precisa de 10 mil horas fazendo aquilo. E hoje eu vejo muita gente, cara, faz a primeira live, ou faz poucas lives, ou começa a empreender, empreende 6 meses, começa a fazer alguma coisa e já fala, cara, eu não sou bom nisso não. Eu não sou bom nisso não. Tem um livro que se chama Mindset, que ele fala muito sobre o mindset fixo e o mindset próspero. Leia esse livro, se chama Mindset. E a autora, né, ela fala muito isso, que existe um mindset próspero de evolução e existe um mindset fixo. O mindset fixo são pessoas que acreditam que a gente veio nesse mundo já com todos os nossos dons e nossas habilidades, né? E a gente não evolui em mais nada. A gente tem aquilo e a gente não evolui naquele ponto. Então, eu não sei fazer live. Eu não sei vender. Eu não sei me comunicar. Eu não tenho uma boa oratória. Eu não sei falar em público. Esse é o mindset fixo. São pessoas que acreditam que vêm aqui e não podem evoluir naquele ponto. E pessoas que têm um mindset próspero que, inevitavelmente, acabam conquistando mais resultados na vida, né? Enfim, são pessoas que acreditam que é o que eu falei, né? O bom você se torna. Qualquer habilidade, qualquer talento, vamos dizer assim, ele pode ser desenvolvido. Você consegue pegar aquele ponto e masterizar de tanto fazer. Então, meu primeiro ponto de pressão e inflexão foi quando eu comecei a empreender.
em 2018. Foi de tanto fazer consecutivamente, constantemente, que eu fui me tornando boa pra hoje estar aqui em 2024, né? Gravando esse podcast pra você. Tem um roteiro aqui que eu tô me guiando, mas eu tô tirando muita coisa da minha cabeça. Mas por quê? Porque eu tenho dom pra isso? Não. Porque eu masterizo para que eu consiga evoluir nesse ponto. Segundo ponto de mudança, né, ou de pressão para inflexão que eu tive também, foi quando a minha primeira filha, eu tenho 2 filhas, a minha primeira filha nasceu, a Marina, lá em 2021. 2021, Marina veio de novo para eu ter ali mais um ponto de mudança e necessidade de mudança. Eu até então era uma mulher extremamente independente, trabalhava muito, né? E não sei se você que tá me vendo aqui no YouTube ou você que tá me ouvindo aqui no Spotify, se você é mãe, né, ou se você é pai. Mas, gente, quando um filho vem, muda tudo. E quando a Marina veio, eu percebi que eu já não era mais a mesma Helena, né? Antes dela. Quando o filho nasce, gente, junto com essa nova mulher que nasceu também, vieram as luzes, né? Porque a gente começa a ver coisas que a gente é muito boa. E vieram as sombras. Coisas que eu não encarava, que eu não entendia que eu precisava mudar. Ou que eu abafava com relação a minha personalidade. Eu era uma pessoa, e eu ainda estou trabalhando esses pontos, por isso que eu falei que o guru já foi um desastre, mas ele está em eterna lapidação. Eu era uma pessoa extremamente impaciente. Uma pessoa egoísta, egocêntrica. E eu não percebia isso. Muitas vezes meu marido me falava isso, e eu falava, não, essa coisa é da cabeça dele, não é bem assim. Só que é assim. E aí, quando a Marina veio, e quem é mãe vai se identificar, você começa a identificar sombras suas que até então você abafava. Só que quando você tem um filho, você tem 2 opções. Ou você vai sucumbir e vai pirar, né, com relação àquilo, porque principalmente o ponto de egoísmo, esse egocêntrico, cara, você não é mais o centro das atenções, o seu filho passa a ser. Ou eu olhar aquilo como um ponto de oportunidade para eu mudar. Então, foi quando a Marina veio que eu digo para você que eu comecei realmente ali em 2021, né? Então, já tem 3 anos essa jornada, quase 3 anos, que eu comecei realmente a estudar sobre mentalidade, sobre desenvolvimento pessoal, sobre padrão de pensamento, sobre inteligência emocional. Comecei a fazer formação em PNL, neurociência. Eu me tornei a louca da mentalidade. Porque eu precisava mudar. Não estava legal do jeito que estava. Eu olhava para minha filha e muitas vezes eu me sentia mal de não... Olha só, gente, eu me sentia mal de não estar trabalhando. Eu tinha o meu valor totalmente atrelado ao trabalho. Eu era extremamente impaciente com ela. Eu ficava muito incomodada de eu ter que botar toda a energia naquele bebê e não sobrava nada para mim. Então, para mim, foi um momento de muita pressão. Só que naquele momento também, quando eu comecei a estudar mais sobre padrão mental, a gente vai falar muito sobre isso nos próximos podcasts, bastante, inclusive, eu fui entendendo que, cara, não é definitivo. Aquele jeito que eu pensava, que eu agia, que eu me comportava, não precisava ser para sempre. Eu poderia, o nosso cérebro, a gente vai falar nos próximos podcasts, ele tem neuroplasticidade. A gente consegue criar novas conexões neurais. Eu consigo mudar a gente não muda a personalidade. A gente não muda temperamento, mas a gente muda a nossa forma de pensar, o nosso comportamento, a gente lapida a nossa inteligência emocional, a gente aumenta realmente o nosso nível ali de paciência. A gente consegue mudar a qualquer momento, mesmo você já sendo uma pessoa adulta. Então eu digo que a Marina foi um grande presente na minha vida, porque é a partir dela que eu comecei o processo de evolução. Hoje eu ainda preciso melhorar muito a questão da paciência, só que se eu olho pra Helena de 3 anos atrás pra Helena de hoje, cara, a mudança é absurda. Então, meu segundo ponto de pressão e inflexão, de mudança, né, para ascender e melhorar, foi o nascimento da minha primeira filha. Foi ali que eu comecei a estudar mais realmente sobre como que eu poderia mudar realmente esse padrão de pensamento para me tornar uma pessoa melhor. Porque eu queria me tornar uma pessoa melhor para mim, para ela, né, para o meu marido, me sentir mais leve, né? E eu vi que ou eu olhava e encarava de frente essa questão da mentalidade, ou eu ia sucumbir, como muitas mulheres e muitos homens hoje, à ansiedade, depressão e muitas outras coisas. Eu definitivamente não queria estar naquele lugar. Então foi ali que eu comecei realmente o meu processo de evolução. E o terceiro e último que eu quero trazer aqui para você nesse podcast, que ele vai ser um pouco mais longo, mas é porque é o podcast introdutório, né? Pra você entender um pouquinho, sacar um pouquinho do que vai rolar nos próximos podcasts.
O terceiro foi o nascimento da minha segunda filha, da Liz, que tem 4 meses hoje, quando você tá aí assistindo esse vídeo, né? Não sei se você tá, qual data que você tá assistindo esse vídeo ou ouvindo esse podcast, mas hoje ela tem 4 meses, inclusive ela completou ontem 4 meses. E a partir da Liz, é muito doido, gente, porque é muito engraçado, né? A gente acha, quando a gente começa a estudar sobre mentalidade, a gente começa a aplicar, a gente começa a evoluir, a gente vê a evolução, a gente fala assim, uhul, tá dominado, né? Já tô bem pra caramba, não preciso mais nada. Vou começar só a ajudar outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Só que não é bem assim, eu caí numa grande cilada. Quando a Liz nasceu, no primeiro mês, até o segundo mês dela, assim, eu me vi de novo impaciente, eu me vi de novo insegura, eu me vi de novo com medo, eu me vi de novo, cara, sucumbindo total à ansiedade. De novo, eu falei assim, eu não tô acreditando que só tá acontecendo comigo. Porque quando eu engravidei, eu falei, cara, maternidade vai ser sossegada, né? Já tive a primeira, a segunda vai ser tranquilo. Só que não, gente. E outro ponto que a gente tem que entender é que a lapidação, ela é constante. Ela nunca acaba. Na jornada da vida, ela não tem uma reta final, sabe? Igual uma maratona que tem um ponto de chegada. Não tem, não existe. A cada novo desafio da sua vida, você vai ser testado ou testado de uma forma diferente e vai ter que desenvolver habilidades diferentes para aquele momento. A diferença é que, quando você começa a lapidar sua mentalidade, seu padrão mental, você faz isso mais rápido. Então, se da Marina eu demorei mais de ano para que isso acontecesse, da Liz foram 2, 3 meses, eu já tava ali, ó, muito melhor do que eu tava, porque eu já tinha, é como se eu tivesse já as ferramentas para trabalhar. Só que com a Liz, eu comecei a perceber, de novo, como eu atrelava, por exemplo, o meu valor ao meu trabalho. Como muitas vezes eu tava invertendo os meus valores e as prioridades dentro da minha casa. Com a Liz eu aprendi algo novo, que eu não estava percebendo. Que muitas mulheres acabam passando por isso. A gente vai ter um podcast, inclusive, para falar só sobre isso. Como que eu estava querendo tomar o lugar do meu marido dentro da minha casa. Como eu estava querendo ser o homem da relação dentro da minha casa. Como assim, Helena? Te explico. Quando a Liz nasceu, né, a gente passa ali pelo puerpério e tudo mais, eu lembro que eu via o Gustavo trabalhando, meu marido, e eu tinha inveja. Eu falava assim, cara, eu também quero trabalhar. Eu quero voltar a trabalhar. Por que eu tenho que estar aqui dando mamar e ele tá ali trabalhando? E eu tava invertendo completamente os papéis, o papel mais importante da vida de uma mulher, que é ser mãe. E eu tava ali invejando ele. Então, com a Liz, veio uma nova pressão, porque de novo eu fiquei ansiosa, eu fiquei mal, eu não estava sabendo muito bem o que era, e veio um momento de aprendizado e inflexão, aonde eu vi que eu estava botando a prioridade no lugar errado, aonde eu estava botando meu valor no lugar errado, aonde eu estava querendo ser o homem da casa, aonde eu estava deixando a minha feminilidade de lado. Enfim, muitos outros pontos ali que eu fui tendo como aprendizado a partir dela. E ali foi o momento também que eu entendi que eu precisava lapidar outros pontos com relação a mim, a minha dinâmica familiar, a minha mentalidade, a partir dela. E a gente vai falar sobre esse ponto, né, sobre dinâmica familiar, sobre prioridade, sobre feminilidade, o papel da mulher dentro de casa, sobre a mulher moderna, sobre como a gente tem perdido o nosso papel primordial e, consequentemente, ficado tão ansiosa. Enfim, a gente vai ter um podcast mais pra frente, especificamente para esse ponto. Mas para fechar esse podcast de hoje, eu quero muito que você reflita e pense nos pontos que você passou na sua vida, de pontos de pressão e pontos de inflexão. Pontos que você foi pressionada a mudar ou pressionado a mudar, e como que você encarou isso como processo realmente para evolução. Porque, como eu disse, a gente sempre pode olhar, talvez você esteja passando por isso hoje, um momento de pressão como um momento de, cara, eu vou olhar para isso de, beleza, como é que eu posso evoluir? Como é que eu posso pegar isso aqui como aprendizado? Como que eu posso fazer diferente? Como que eu posso lapidar a minha mentalidade, né, a partir disso, enfim, e colher resultados melhores? Ou você pode sucumbir, como muita gente tem feito, e ter tido aí ansiedade, como eu disse, depressão, síndromes que acabam vindo pro corpo, né? Você acaba realmente somatizando, indo pro corpo, aí as pessoas começam a abafar isso com remédios, se sedando, né?
não encarando aquilo ali de frente. E eu digo pra você que se hoje eu tô nesse processo de evolução, é porque eu escolhi como mindset próspero, olhar todo ponto de pressão que eu tive na minha vida, que eu só citei 3, eu poderia citar vários, como um momento de aprendizado, como um momento de evolução. E é isso que a gente vai viver juntos aqui no Mente Lapidada. Vão ser, como eu disse, podcast mais curtos, hoje ficou mais longo, mas vão ser podcast mais curtos, que a cada podcast eu quero que você evolua num ponto. A cada podcast que você vai ouvir ou me assistir no YouTube, você pensa, cara, isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui eu posso fazer, e no próximo podcast você sentir que já evoluiu mais ponto. Pra quê? Pra que você seja uma versão melhor pra você, consequentemente você seja uma versão melhor pra sua família, para as pessoas ao seu redor, no seu trabalho, pra que no final das contas, gente, pra que a gente veio nesse mundo, né? Pra gente ter uma vida mais leve, pra gente ter uma vida mais realizada, pra gente ter uma vida mais feliz. E pra isso, pode ter certeza, tudo vai começar na sua mentalidade. Te espero no próximo podcast.